E falando em liberação de recursos, nós devemos ter a votação no Senado amanhã do projeto de ajuda, né, de socorro financeiro para estados e municípios, e nós vamos falar sobre isso agora com o senador Randolfo Rodrigues, que é líder da oposição e é da rede. Senador, boa tarde. Boa tarde, Denise. Prazer falar com você, prazer falar com todos que ouvem e assistem a Jovem Pan. Bom, senador, o senador Davi Alcolumbre, que é presidente do Senado, tentou acomodar toda a polêmica que houve em relação a esse projeto, desde que ele foi aprovado na Câmara, flexibilizando muito as contrapartidas que teriam que ser dadas pelos estados para ter acesso a esse socorro financeiro por parte do governo. O senhor acha que agora o encaminhamento tem mais chance de dar resultado, de ter uma votação amanhã que assegure? Se fala no repasse de 60 bilhões de reais, mas os estados teriam de abrir mão daquela possibilidade de se endividarem mais, sem muito limite, para poder suprir as necessidades. Eles também vão ter uma suspensão temporária do pagamento de dívidas, depois não vão poder recorrer à justiça para conseguir. São alguns termos desse acordo, né? Mas eu queria sua avaliação. O relatório agrada ao governo, mas não agradou à federação, pelo que eu estou sentindo até agora, e nem muitos senadores, Denise. Veja, o texto que veio da Câmara, embora não agradasse o governo, resolvia um problema concreto de estados e municípios, que era a perda da arrecadação. Este novo texto cria um conflito federativo. Fica um impasse sobre, pelos critérios adotados, foi estabelecido critérios de perda de ICMS, uma mistura de perda de ICMS, população, FPE e FPM, entre outros. Mas, em vários aspectos, fica destoante. Estados mais pobres, que deveriam ter uma compensação maior, acabam tendo per capita uma compensação menor. Estados mais ricos, que deveriam ter algo mais próximo de recomposição de suas perdas, como é o caso de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, não tem a recomposição devida. E, por outro lado, não foi estabelecido um critério que poderia ter sido, por exemplo, a perda de receita corrente líquida, que criasse uma unidade federativa. Ora, Denise, o que menos nós precisamos nesse momento, nós já temos uma crise sanitária. Nesta crise sanitária, temos decorrência disso uma gravíssima crise econômica. As expectativas dão conta de que talvez o nosso produto interno bruto venha a encolher até a 10%. Junto com tudo isso, nós temos o próprio governo criando crises políticas, como foi recentemente a demissão do ministro da Justiça, ontem o conflito com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos ter agora mais uma crise federativa? Era tudo que nós não precisávamos nesse momento. Por outro lado, tem um aspecto das chamadas contrapartidas que você fala. Se estabelece de forma ortodoxa, sem mediação nenhuma, o congelamento do salário de todos os servidores. Veja, entre todos estão também os da saúde, está também os da segurança pública, que estão na linha de enfrentamento da pandemia. Agora imagine, veja só, um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, ou tantos outros que trabalham na saúde pública, quando terminar a pandemia, vão voltar para as suas casas. Nesse momento foram privados, colocaram a vida em risco, foram privados do aconchego nos seus lares com as suas famílias. E quando voltarem, o Estado vai bater nas costas dele e vai dizer: tá bom, muito obrigado, você fique por aí abandonado. A outra regra que também se estabelece como linear: não pode ter concurso público até 31 de dezembro de 2021. Ora, é como se a gente tivesse congelado o país. É como se não tivesse mais demanda nas escolas nesse período. É como se não tivesse nesse período também mais demandas na rede de saúde pública, nas redes de saúde em geral. Não é só a pandemia do coronavírus que vamos ter que enfrentar. Continuamos a ter os problemas que tem para o nosso sistema de saúde. Nós vamos continuar tendo o crescimento da população. Então as contrapartidas estão ortodoxas, estão injustas, principalmente com aqueles profissionais que neste momento vão estar enfrentando a pandemia.
Agora, senador, como é que poderia se compatibilizar a questão que os estados sempre são vistos sob uma certa desconfiança pelo histórico de gastança? A gente sabe que houve exagero aí no aumento de gastos, máquina pública, corrupção. Nós tivemos casos gravíssimos como do Rio de Janeiro, né? Então tem todo o histórico de que eles não dão as contrapartidas, de ajustes que deveriam ser feitos para conseguir reequilibrar as finanças públicas. E uma das coisas que o governo discutiu muito é essa possibilidade de os estados darem incentivos sem limites, porque eles teriam a compensação por parte do governo federal. E o mesmo vale para os empréstimos, novos empréstimos, que teriam aval do Tesouro. Como é que se pode acertar essas dúvidas e, de fato, não dar espaço para gastança desnecessária? Isto é razoável. Nós não podemos misturar as coisas, não podemos, a partir do diagnóstico do paciente, aplicar uma receita ou aplicar um remédio que mate o paciente ao invés de curar. Uma coisa é você ter critérios para como vai ser gasto o recurso, critérios para não aumentar o endividamento. Isso pode ser estabelecido no projeto. Só que não é isso que está. Veja, por que eu insisto no critério aí colocado de congelar o salário de todos os servidores? Por que essa ortodoxia no critério? Por que tratar os desiguais igualmente na regra? É justo tratar um servidor público, de um policial militar, que está agora garantindo as medidas de isolamento social, tratar este policial, tratar um agente da segurança pública, que às vezes em alguns estados recebe R$2.000 de salário, da mesma forma que se trata um servidor que recebe 25, 30 mil reais e extrapola os tetos, não é justo esse tipo de tratamento. É justo tratar um técnico em enfermagem de alguns estados que não tem salário superior a R$1.500. É justo tratar ele na mesma medida de outros que, de fato, têm condições de passar pelo isolamento e aguentar um pouco mais? Não é justo. Ou seja, os critérios, em nome de critérios, está se aplicando um remédio que, no fim, mata o paciente. Então, sou favorável a critérios, mas não é possível critérios com este grau de ortodoxia. Estabeleçamos critérios, que os estados não podem aumentar a sua dívida, que os estados... a recomposição é baseada na receita corrente líquida que vai ser perdida com um nível de perda, tem que ter regras transparentes de acompanhamento dos gastos por parte das instituições de controle, inclusive Ministério Público Federal, Controladoria Geral da União, entre outros. Esses recursos que vão para os estados teriam que ter o controle desses órgãos. Estabelecemos esses critérios. Esses critérios são razoáveis. Repito, o que não pode é aplicar um remédio que, ao invés de curar, mata o paciente. Agora, senador, o senhor acha que amanhã dá para se chegar a um texto final e tendo alteração ainda tem que voltar para a Câmara, né? Exatamente. Eu vi na manhã de hoje muita controvérsia e pedido de alguns líderes para o adiamento da votação para procurar um consenso. Eu estava até, lhe confesso, convencido e tendente a isso. Mas como vejo que tem alguns, que em especial os líderes mais próximos do governo, estão muito convencidos sobre o texto, e nós temos aqui que dar uma resposta urgente sobre isso, já admito hoje que nós possamos votar a matéria no dia de amanhã, levar a matéria a voto no dia da manhã, para dar tempo de voltar para a Câmara e eventuais ajustes feitos pelo Senado, que nós inclusive discordamos, a Câmara possa fazer o ajuste final. Porque a polêmica toda em relação às condições dos empréstimos, as condições de repasse de recursos vieram da Câmara, né? Exatamente. Então, primeiro, como o PLP de origem na Câmara, a Câmara atua nesse PLP como a casa revisora, a casa que terá a palavra final ao texto. Então, realmente nós não podemos não tem que ter tempo a perder em relação a isso. Eu até concordaria com algum adiamento se fosse possível a construção de uma mediação que atendesse os critérios, que resolvesse os critérios muito díspares, muito contraditórios que ficaram no texto final. Como eu já vi
pela conversa que percebi na manhã de hoje entre senadores e entre os líderes, que isso não é possível, melhor que o Senado tem que fazer é, de uma forma ou de outra, alterando o texto, o relatório do senador Davi Alcolumbre, ou não alterando, o que o Senado tem que fazer é amanhã, de fato, levar isso a voto para que nessa semana a Câmara possa dar a palavra final. Agora, senadora, eu queria aproveitar rapidamente para saber a sua opinião em relação ao encaminhamento, todas as crises políticas que nós estamos vendo, a saída do ministro Sérgio Moro, primeiro teve a saída de Mandetta também, mas de Moro agora gerou um inquérito que está aberto, né, no Supremo Tribunal Federal. Que desfecho o senhor espera em relação a tudo isso? O senhor vê alguma possibilidade de pacificação no campo político? Que a pandemia continua avançando, não é? Continua, e nesse momento, primeiro é lamentável que o presidente da República, eu já falei isso várias vezes, mas eu insisto, é lamentável que o presidente da República, ao invés de ser um fator de estabilização, ao invés de ser um fator de construção da união de todos os brasileiros no enfrentamento contra o vírus, se torne, no Brasil, um aliado do vírus. Desde o começo, o presidente da República, primeiro, conspirou contra o isolamento social, a única medida adotada de consenso por parte da ciência para enfrentar a pandemia. Conflitou contra governadores e prefeitos, quando deveria estar trabalhando em conjunto com eles. Tratou as mortes repetidas vezes com desdém. Primeiro dizendo que não era coveiro, e essa semana, quando nós tragicamente superamos a China em número de mortos, dizendo que, e daí, que não era Messias. De fato, ele não é Messias, porque o Messias de fato, nosso Senhor Jesus Cristo, se comportou por princípio com empatia com o sofrimento humano. Não é o caso do presidente da República. Então, e por fim, criou crises políticas, dentro de uma crise sanitária que vai ter repercussões na economia. Eu não tenho dúvida, Denise, que o presidente da República incorreu em todos os crimes elencados pelo ministro Sérgio Moro, que ele cometeu falsidade ideológica diretamente, praticou advocacia administrativa e procurou obstruir a justiça para proteger os filhos. Fiquei feliz ontem com a decisão do ministro Celso de Mello, acatando inclusive um pedido de colegas parlamentares, dos colegas Alessandro Vieira, Tabata Amaral e Felipe Rigoni, para reduzir o prazo do inquérito. Porque é necessário ter uma resposta desse inquérito, é necessário que esse inquérito ocorra, e eu acredito que a conclusão desse inquérito será a denúncia do presidente. Não tem outra conclusão possível que não seja a denunciação do presidente da República e o pedido à Câmara dos Deputados para que ele seja processado por parte do Supremo Tribunal Federal. Eu não acredito que o inquérito conduzido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal chegue a essa conclusão e o Procurador-Geral da República possa agir de forma diferente disso. Eu não acredito e não quero acreditar que o PGR se prestaria a um serviço desse, mesmo porque eu acho que tem a história do senhor procurador, senhor Aras, atual procurador-geral da República. Só que isso, vamos tratar... Perfeito. O Congresso Nacional tem que tratar isso em agosto, tratar isso em julho, continuar, não ter recesso em julho e tratar isso em julho. Nesse momento, concentração total para enfrentar o vírus. Vamos deixar os aliados do vírus para depois. Tá certo, nós conversamos aqui com o senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade. Senador, muito obrigada, um bom feriado. Eu que agradeço, Denise. Bom feriado para você também e para todos os ouvintes.